Pessoal, vamos continuar então. A questão número 71 do concurso de oficial 2009. Então, verdadeiras ou falsas? A opção correta é a letra C. O item 1 está correto. A exclusão do serviço ativo do policial militar e o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o policial decorre da transferência para a reserva, reforma, demissão, perda do posto, licenciamento, exclusão, bem disciplina, deserção, falecimento, extravio e ainda anulação da exclusão. Artigo 100, todas aquelas hipóteses da exclusão. E a outra alternativa certa é a última ali, ó. A demissão na Polícia Militar aplica-se exclusivamente aos oficiais, se efetua a pedido ou de ofício, perfeito. Contudo, o direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio, calamidade, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização nacional. Perfeito. Agora vamos aos erros. Item 2. O policial militar que permanecer desaparecido por mais de 8 dias será oficialmente considerado extraviado. Não, ele é considerado extraviado após 30 dias. Tá? Primeiro ele fica desaparecido, depois ele fica extraviado. É considerado desaparecido o policial militar que no desempenho de qualquer serviço, viagem ou operação policial militar ou em calamidade tiver um paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Todavia, a situação de desaparecido só será considerada quando não houver indícios de deserção. Perfeito, tá? Artigo 98. Fica sujeito à decretação de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato oficial que, por exemplo, for condenado por tribunal civil militar a pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Essa questão é de alto grau de dificuldade, tá? É 2 anos. Em decorrência de sentença penal condenatória passada em julgado. Questão de oficial da PM, ó. É 2 anos, tá? Artigo 123, item 1. Tá bom? Essa eu coloco de 8 a 10, grau de dificuldade de 8. Tá? Esse item aqui apenas, tá? Os outros itens estavam fáceis. Vamos lá, 72 agora. Concurso de oficial 2009. Está de acordo com o estatuto, exceto. Então, nós temos uma errada. Errada a letra A. Letra B. O falecimento do policial militar da ativa acarreta a interrupção do policial militar com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data do óbito, obviamente, né? O extravio do policial militar da ativa acarreta a interrupção do serviço com o consequente afastamento temporário do serviço a partir da data em que oficialmente for considerado extraviado. Perfeito. Questão difícil essa letra B, letra C aqui. O desligamento do serviço ativo se fará 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Tá? Esse item também é um item bem difícil de lembrar. Letra E, já caiu outros concursos aqui, ó. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou desaparecimento do policial militar da ativa será considerado como falecimento para fins desse estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se derem por encerradas as providências do seu salvamento. Tá? Essa questão já caiu aí, né? Ele vai ser considerado, então, oficialmente falecido. E está errado a letra A. O reaparecimento do policial militar extraviado ou desaparecido, quando desligado do serviço ativo, não resultará na sua reinclusão. Ele resulta, tá? Resulta em reinclusão e uma nova agregação. Uma nova agregação para verificar o que aconteceu com esse militar. Tá? Então, resposta artigo 133. Tá? Resulta em reinclusão e uma nova agregação. Ele é agregado para fins de verificar o que aconteceu com esse militar. Artigo 73. Concurso de sargento está correto e vigente. Resposta correta é a letra C. O aspirante oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais militares, serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Oficial, Conselho de Justificação. Agora vamos para as erradas.
As penas por crimes militares não podem ultrapassar 30 dias. Não, é as penas disciplinares de detenção ou de prisão que não pode ultrapassar 30 dias, ok? Letra B. Os policiais militares nos crimes militares definidos em lei serão processados e julgados na Justiça Militar Estadual. Perfeito. Constituída em primeira instância pelo Conselho de Justiça, em segunda pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Santa Catarina. Qual o erro? Essa foi bem difícil aqui. Não existe Tribunal de Justiça Militar. É Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Um concurso de sargento, questão de grau de dificuldade alta. Se a pessoa está estudando aqui, passa esse militar voando. Tá? Não existe no Estado de Santa Catarina a Justiça Militar. Tá? Então não tem Tribunal de Justiça Militar. Tem Tribunal de Justiça do Estado. E letra D. As praças sem estabilidade presumivelmente incapazes de permanecer serão submetidas ao Conselho de Disciplina. Não, é as praças com estabilidade. E os aspirantes. E nenhuma das alternativas anteriores está errado, porque tem resposta na letra C. Vamos lá. 74 agora, concurso de oficial relacionado ao tempo de serviço, exceto. Tá? Lembrando lá que o Estatuto fala em tempo de serviço, que é a contagem efetiva do serviço, e anos de serviço, que inclui os tempos fictícios. Por exemplo, o tempo em dobro das férias não gozadas e o tempo em dobro da licença prêmio não gozada. Lembram? Anos de serviço e tempo de serviço? Tem que saber esses dois conceitos, pedir para memorizar. A resposta está lá no artigo 140. A opção errada é a letra B. Tá? Então, está correto a letra A. Considera-se como data de ingresso a data de apresentação como pronto para o serviço no caso de nomeação. Letra C. O policial militar reincluído começa a contar tempo na data da sua reinclusão. Não será computado para nenhum efeito o tempo passado como desertor ou decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença judicial transitada e julgada. Considera-se como data de ingresso a data do ato em que o policial militar é incluído em uma organização policial militar. E o errado é a letra B. O policial militar da ativa começa a contar o tempo de serviço apenas a partir da data de inclusão e nomeação para o posto ou graduação. Essa questão, grau de dificuldade de 9 para 10. Sabe por quê, pessoal? Porque eles tiraram um item apenas. Tá? O artigo 140, ele fala inclusão, matrícula em curso em órgão de formação ou nomeação de posto ou graduação. Qual o erro? Que o artigo aqui, a resposta, tirou a matrícula no curso de formação. Tá? Então, começa da inclusão, assim como da matrícula no curso de formação. Tá? Por exemplo, no caso de vocês contarão tempo a partir da matrícula no curso de formação. Justamente a mais importante, tá? Foi suprimida ali. Grau de dificuldade dessa questão de oficial aqui, alto. Tá? De 8 para cima. Vamos lá. Vocês estão percebendo, né? Nós fizemos questões fáceis, médias e pouquíssimas bem difíceis, tá? Agora, nós vamos para a questão 75, que já vai começar a tratar do RDPM, Regulamento Disciplinar, tá? Então, vamos lá. Então, acabamos aí, fizemos 74 questões só do Estatuto Militar. Na prova de vocês, a expectativa é cair 7 questões. Então, praticamente, aí fizemos, né, 10 vezes o total de questões possíveis na prova de vocês. Agora, vamos lá. Concurso de Soldado Bombeiro 2017. Em conformidade com o decreto, exceto, né? Então, ela quer incorreta. Estão corretas aí todas as alternativas, exceto a letra E. Importa ao superior tratar o subordinado em geral e aos recrutas em particular com urbanidade e justiça, interessando-se pelos seus problemas. Lembra da historinha que eu contei? Tá? Então tem que... Né? Ah, professor, por que tem recruta aqui? Porque isso aqui é uma cópia do RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Né? Na PM não tem recruta. Tá? Letra B. O subordinado é obrigado a todas as provas de respeito e deferências para com seus superiores, conforme o regulamento. Isso aqui é chovendo molhado, né?
A civilidade é a parte da educação policial militar e, como tal, de interesse vital para a disciplina da consciência. Alguém lembra onde é que eu coloquei essa resposta no mapa mental? Vamos lá, puxem aí da memória. Alguém lembra onde é que eu coloquei? Eu lembro. A letra C. Onde é que eu escrevi aquele dia no quadro? Vamos lá, puxa aí, ó, memória visual. Quem tem? Isso aí mesmo. É ali mesmo. Tá? Eu escrevi bem aqui, ó. Tá? Então, isso é memória visual. Tá? Alguns têm mais memória auditiva. Conseguem memorizar mais ouvindo o que eu estou falando. Tá? Eu sou visual. Eu me lembro exatamente onde eu escrevi isso no quadro. Tá? Vamos lá. D. As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensadas, tá, aos militares. Pessoal, dispensadas aqui não é de dispensar. Dispensadas é de estender aos militares, tá? Já me fizeram essa pergunta aqui. Devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e os policiais de outras corporações. Tá certo, tá? Deve ter muita gente errado por causa da palavra dispensadas aqui. Tá exatamente assim no regulamento. E a alternativa incorreta é a letra E. O incentivo e a manutenção da harmonia e amizade entre os subordinados é uma faculdade e é um dever exclusivamente moral e não uma incumbência. Está errado. Tá? Incumbe aos superiores incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados. É uma incumbência, é um dever. Ok? Fiz questão de colocar a literalidade do artigo aqui. Tá? Por quê? Porque é uma incumbência, é uma obrigação, é um dever incentivar que os subordinados tenham harmonia e amizade. Tá bom? Então, não é uma faculdade, não é um dever exclusivamente moral e é uma incumbência. Certo? A D? Tá. Então, vamos lá. Tá, o que é dispensar alguma coisa? Tá? Existe dois conceitos para dispensar. Eu posso dispensar de tirar fora, tá? Assim como eu posso dispensar alguém que é estender a alguém. Existem dois conceitos. Se vocês pegar o dicionário, dispensar é estender essa pessoa. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui, ó, vocês terão que ter para comigo, que sou militar da reserva do Exército, tá? Vocês terão que dispensar, ó, camaradagem, cortesia, consideração e obrigações. Ou seja, né? Boa tarde, boa noite, né? Terão que fazer isso. Por quê? Porque eu sou segundo sargento da reserva, tá? Desde que eu faça uso da precedência, tá? Isso quer dizer dispensar. Então, vocês não podem passar por um... Vamos pensar o seguinte, vocês estão na rua fardados e vocês passam por um oficial do Exército. Se vocês não prestarem continência para ele, ele vai participar vocês por comandante de vocês. Não tenham dúvida disso. Tá? Nas Forças Armadas é assim. Passou por um oficial sem prestar continência, ele vai participar vocês. Tá? Então, lembrem desse artigo quando vocês passarem por um oficial do Exército. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Dispensado, fechou? É isso aí. Circula a palavra dispensado. Não é por acaso que ela está ali. Tá? Tá no regulamento 76 agora. Assinale a alternativa correta, concurso de soldado bombeiro 2010. A alternativa correta é letra C. Quando a ordem... Ó, pessoal, essa questão da ordem é a que mais cai no regulamento. Questão que trata da ordem. Quem dá a ordem, quem recebe a ordem, qual a obrigação da ordem. Essa questão cai muito em prova, tá? Então, ó, quando a ordem importa em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender à solicitação. Expliquei isso, né? Por exemplo, vocês receberem uma ordem no oficial para torturar o preso, vocês não torturem. Ou pede por escrito, porque é crime. Tá bom? É isso aqui, tá? Agora vamos achar os erros. Letra A. A aplicação da punição imposta ao policial militar deve ser feita com justa severidade e parcialidade, para
que o punido fique consciente e convicto que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. É assim? Não, ela tem que ser justa, ter serenidade, ou seja, tranquilidade, né? E imparcialidade. Não é ser severa, não é severidade. Olha a maldade dessa questão. Estão conseguindo visualizar? Eles trocaram severidade por serenidade, pessoal. Ó, eu vou punir o militar. Primeiro eu analiso, vejo os antecedentes dele, vejo a conduta dele, vejo o resultado. É com serenidade, não é de cabeça quente que se pune alguém, tá? E também não é com parcialidade, ou seja, para esse é de um jeito e para esse é de outro jeito. Não, é imparcial. Letra B. As punições disciplinares a que estão sujeitos aos policiais militares, segundo classificação resultante do julgamento de transgressão, têm caráter exclusivamente punitivo e exemplar. Não, está errado essa questão. São as seguintes as ordens de gravidade decrescente: advertência, repreensão, detenção, prisão, prisão em separado, licenciamento, exclusão a bem da disciplina. A redação está errada aqui. Tá? A resposta é o artigo 22. Tá? Não tem caráter exclusivamente punitivo e exemplar uma punição. Tá? Então está errado ali esse item ali. Letra D. Pessoal, quem está na dúvida, para o vídeo agora, e vocês aqui, depois, né, pegue e leia o artigo 22, né, para assimilar isso aí. Letra D. A transgressão da disciplina policial militar deve ser classificada como leve ou média quando, não chegando a constituir crime, constitua ato que afeta o sentimento do dever, a honra, o pundonor e o decoro de classe. É uma transgressão grave, tá? E a letra D, a letra C nós já fizemos, né? A letra C nós já fizemos. Vamos lá. Próxima, 76 agora. Concurso de soldado bombeiros 2012. Indique abaixo a denominação correta do artigo 4º do regulamento, tá? Para quartel de comando, comandos de policiamento, diretorias de estabelecimento, repartições escolares, campos de instrução, centros de formação e aperfeiçoamento, unidades operacionais, inclusive dos bombeiros. Como é que você chama? OPM, né? Pedi para vocês lembrar isso aí, né? OPM. E o que é OM? Organização Militar das Forças Armadas é OM. Tá? Vocês precisam decorar o OPM. Tá bom? Se tiver entre as alternativas OM, está errado. Tá bom? É OPM, Organização Policial Militar. Tá? Nas Forças Armadas a gente chama de OM, Organização Militar. 78 agora. Segundo o decreto, assinale a alternativa correta sobre hierarquia e disciplina. A alternativa correta é a letra B. Mais uma vez, a questão da ordem. Nossa, essa questão, se o cara erra, tem que dar com gato morto. Quando a ordem porta em responsabilidade criminal para executante, poderá o mesmo solicitar a confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que emitiu a atender à sua solicitação. Perfeito. Agora vamos achar os erros. Letra A. Cabe exclusivamente à autoridade que emitiu a ordem a responsabilidade pelos excessos e abusos que o executante cometer durante o cumprimento. Não. Pessoal, do regulamento, a questão que eu aposto é do artigo 7, da ordem. Ok? Então, se vocês abrirem essa prova, tiver o gabarito, a questão 7, vocês errarem, vocês já estão me devendo 10. 10 flexões, tá? Vai cair o artigo 7. Beleza? Ó, não cabe a quem emitiu a ordem exclusivamente a responsabilidade. Lembra que eu ensinei? O militar que dá a ordem, ele dá a ordem e pergunta: militar, entendido? Sim, senhor. Não, senhor. Tem que prestar os esclarecimentos. A partir do momento que tu deu a ordem, ele deu sim, senhor, a responsabilidade passa a ser dele pelos excessos. Tá? Então, cuidado com isso daí. Letra C. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa, estando os policiais militares da inatividade dispensar. Não tem esse item aqui. Tá? Não tem esse item. Letra D. Cabe exclusivamente ao policial militar executante a inteira responsabilidade pelas consequências das ordens que forem cumpridas. Não. Cabe ao policial militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der.
e pelas consequências que dela advierem. Quem dá a ordem responde pela ordem, quem cumpre a ordem responde pelo excesso, ou pelas omissões que fizer. Entenderam? Beleza. E se a ordem for ilegal? Daí não cumpre, pede por escrito. É isso que vocês precisam saber. Letra E. A pronta obediência às ordens dos superiores hierárquicos e a rigorosa observância das prescrições regulamentares são as principais manifestações da disciplina policial militar. Não são essas. Essa questão eu achei bem difícil. Por quê? Porque são 6 alternativas. Tá? Eles colocaram aqui somente essas, né, mas não são. São 6 itens. Vai do item 1 até o item 6. Tá? São 6 manifestações de disciplina. Tá bom? Então não são somente essas aqui. Por isso, para mim, é uma questão de grau de dificuldade alto, tá? Até daria para anular a letra E. Não está bem feita essa alternativa aí. 79 agora. De acordo com o regulamento, é correto afirmar. Tá? Então vamos lá. A alternativa correta é a letra D. As disposições desse regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade, quando ainda no meio civil se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro parlamentar, do decoro policial militar. Não é porque eu estou na reserva que eu posso sair detonando meu comandante. Tá? Não faço isso. Beleza? Letra A. Então, agora vamos achar os erros. Estão sujeitos ao regulamento apenas os militares da ativa. Não, é o da ativa e na inatividade. Letra B. O disposto no regulamento disciplinar não se aplica aos capelães. Aplica-se aos capelães. A competência para aplicar as prescrições contidas no regulamento disciplinar conferida ao chefe do Estado-Maior da Polícia Militar abrange todos os policiais militares da ativa e da reserva. É conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicar todas as autoridades do artigo 9º. Essa questão, grau de dificuldade alta. Claro que é o concurso de sargento. Sargento, pessoal, que vocês querem ser sargento da PM, vocês vão ter que decorar esse artigo, esse estatuto, muito mais do que vocês estão decorando para o concurso. Tá? Por quê? Porque olha a maldade que eles fizeram aqui. É conferida, o artigo fala assim, ó, é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-la. Aí vem o item 1 lá, o governador, o item 2 é o comandante-geral, o item 3 é o chefe do Estado-Maior, aí vem o item 4, os comandantes de unidade, entenderam? Vai até o item 7, se não me engano, né? Até o item 7, né? Vamos lá. Qual que eu fiz agora? Letra D, né? Falta a letra E agora. A competência para aplicar as prescrições contidas no regulamento é conferida ao grau. Olha a maldade dessa questão. Não, é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-la. Número 1, governador. Número 2, comandante-geral. Número 3, chefe de Estado-Maior. Número 4, comandante de unidade. Entenderam? Cuidado, é uma questão, claro que é uma questão de sargento aqui, nível de dificuldade dessa questão, entre 9 e 10. Professor, por que tu está falando isso? Porque se vocês errarem essa questão, eu fico tranquilo. Agora, se vocês errarem uma das que eu não falei, o grau de dificuldade, vocês também devendo. Não pode errar. Tá? Essa aqui é aquelas que eu deixo vocês errar ainda. Tá? Vamos lá. Última questão do bloco, o artigo 16 do regulamento, transcrito e tal. Pessoal, vocês vão fazer uma questão que vai falar sobre causa de justificação, atenuantes e agravantes. O artigo 16, 17 e 18 vai cair na prova de vocês. Tá bom? Não duvidem. Artigo 16, 17 e 18. Sendo que, sabendo que, quando as causas não estiverem presentes, não poderá haver qualquer punição. Tá? Quando as causas estiverem presentes, não poderá haver qualquer punição. Assinale a alternativa que não corresponde a uma causa de justificação. Professor, o que é uma causa de justificação? É uma causa que, quando ela está presente, não poderá haver qualquer punição ao militar. Certo? Estão enumeradas no artigo 16. Vamos lá. A alternativa que está errada é a letra E. Não é uma causa de justificação.
Então, a letra A, B, C e D são. Letra A. Ter sido cometida a transgressão na prática da ação meritória no interesse do serviço ou da ordem. Sim. Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. É a causa de justificação. Ter cometido a transgressão em obediência à ordem superior. Sim. Ter cometido por motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. Sim. Ter cometido a transgressão para evitar um mal maior. Isso é uma atenuante. Essa questão, grau de dificuldade alto. Entre 8 e 10. Tá? Concurso de sargento de novo aí. Vamos lá. Encerramos esse bloco agora.